Você já acordou uma manhã, olhou no espelho e prometeu a si mesmo que dessa vez seria diferente? Que você finalmente pararia de procrastinar, de comer aquilo que te faz mal, de checar o celular compulsivamente, de voltar para aquela pessoa que só te machuca? E aí, 3 dias depois, você está exatamente no mesmo lugar, fazendo exatamente a mesma coisa, como se você não tivesse controle algum sobre sua própria vida. E a pior parte, você não entende por quê. Você realmente quer mudar, mas algo dentro de você tem puxa do volta sempre. Hoje, você vai descobrir o que é esse algo e por que ele é mais poderoso do que toda a sua força de vontade. Era uma terça-feira comum quando Laura percebeu que havia perdido o controle da própria vida. Ela estava sentada no chão do banheiro, às 3 da manhã, com o rosto molhado de lágrimas e um pote vazio de sorvete ao lado. Mês uma vez, ela havia prometido a si mesma, naquela mesma manhã, que não faria isso de novo. Tinha até jogado fora todos os doces da casa. Mas às 10 da noite, quando a ansiedade começou a subir, quando o silêncio do apartamento ficou pesado demais, quando a solidão apertou o peito, ela saiu, foi até a esquina, comprou 3 potes e comeu até sentir náusea. E enquanto estava ali, no chão frio, com a sensação de fracasso queimando na garganta, Laura se fez a pergunta que milhões de pessoas fazem todos os dias: por que eu não consigo parar? Ela não era burra. Tinha 2 diplomas, lia sobre desenvolvimento pessoal. Sabia que aquilo estava destruindo sua saúde, sua autoestima, sua vida. Mas o conhecimento não bastava. A força de vontade não bastava. E o que mais a destruía por dentro não era o ato em si. Era a sensação de impotência. A certeza de que, mesmo sabendo de tudo, mesmo querendo mudar, ela estava presa em um ciclo que parecia não ter saída. O que Laura não sabia é que ela estava lutando contra algo muito maior do que ela mesma. Algo que não tem nada a ver com disciplina, caráter ou fraqueza moral. Ela estava lutando contra 3 bilhões de anos de evolução. Contra a arquitetura mais antiga do seu cérebro. Contra um sistema que foi programado para mantê-la viva, mas que no mundo moderno está lentamente a destruindo. Deixa eu te contar algo que ninguém te explicou direito sobre o seu cérebro. Você não tem um cérebro. Volca Tentros. E eles estão, nesse exato momento, em guerra, uns contra os outros. E você? Você é apenas o campo de batalha. O primeiro cérebro, o mais antigo, é chamado de cérebro reptiliano. É o Tememês, do 500 milhões de anos, e controla suas funções básicas de sobrevivência: fome, sede, sono, reprodução. E principalmente, a busca por prazer imediato e a fuga da dor. Ele não pensa, não raciocina, não se importa com seus planos de longo prazo. Ele só quer uma coisa: te manter vivo agora, neste segundo. O segundo cérebro é o sistema límbico, o cérebro emocional. Ele tem cerca de 150 milhões de anos e é responsável por tudo que você sente: medo, raiva, tristeza, alegria, desejo. É aqui que mora a amígdala, a pequena estrutura que decide, em milésimos de segundo, se algo é uma ameaça ou uma recompensa. E aqui está o problema. A amígdala não sabe a diferença entre um tigre dentes da Saber e um e-mail do seu chefe. Para ela, estresse é estresse, ameaça é ameaça. E quando ela dispara, você não está mais no controle. E só então, bem mais recente, na linha evolutiva, surgiu o terceiro cérebro, o neocórtex, o cérebro racional. Ele tem apenas cerca de 2 milhões de anos. É aqui que você planeja, raciocina, toma decisões conscientes, imagina o futuro. É a voz na sua cabeça que diz: eu não deveria fazer isso. Eu preciso mudar. Eu quero ser melhor. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Quando há um conflito entre esses 3 cérebros, o racional quase sempre perde. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Volta comigo para Laura. Naquela noite, quando ela estava em casa, às 10 da noite, e a ansiedade começou a subir. O que realmente aconteceu dentro dela? Primeiro, o sistema límbico detectou uma ameaça: solidão, estresse, um vazio emocional. A amígdala disparou um alarme silencioso. O corpo inteiro entrou em estado de alerta. O cortisol começou a inundar a corrente sanguínea. E então, o cérebro reptiliano entrou em ação, buscando uma solução rápida para acabar com aquela dor. E qual era a solução que ele conhecia? O que sempre funcionou no passado? Para aliviar aquela sensação? Açúcar. Porque aqui está a verdade. Toda vez que Laura comia doce em momentos de estresse, o cérebro liberava dopamina. Um banho químico de prazer e alívio. E o cérebro aprendeu: ansiedade é igual a comer doce. Problema resolvido. Isso foi gravado, codificado, transformado em um caminho neural automático. E o que o cérebro racional estava fazendo enquanto isso? Ele estava gritando: não! Laura, você prometeu! Você sabe que vai se arrepender. Pensa no seu objetivo.
Pensa na sua saúde. Mas aqui está o problema. O neocórtex, o cérebro racional, funciona devagar. Ele precisa de tempo, de energia, de glicose no sangue. Ele é fraco quando você está cansada, estressada, emocionalmente esgotada. Enquanto isso, o cérebro reptiliano e o límbico, eles são rápidos, automáticos, poderosos. E quando eles querem alguma coisa, eles sequestram o sistema inteiro. Existe um estudo famoso feito pelo neurocientista Antônio Damasio, que mudou completamente a forma como entendemos a tomada de decisões. Ele estudou pacientes que sofreram lesões na área do cérebro responsável pelas emoções, mas mantiveram intacta a capacidade de raciocínio lógico. A teoria era que essas pessoas livres das emoções tomariam decisões perfeitamente racionais. Sabe? O que aconteceu? Elas não conseguiam tomar decisão nenhuma, ficavam paralisadas diante das escolhas mais simples do dia a dia. E sabe por quê? Porque nós não tomamos decisões com a razão. Nós tomamos decisões com a emoção e depois usamos a razão para justificar. Isso significa que quando Laura saiu de casa às 10 da noite para comprar sorvete, a decisão já tinha sido tomada. O cérebro emocional já tinha vencido. O cérebro racional estava apenas inventando desculpas. Só hoje. Amanhã eu começo de novo. Eu mereço depois de um dia tão difícil. E aqui está a parte mais assustadora. Isso não acontece só com comida. Acontece com tudo. Com a procrastinação, com os relacionamentos tóxicos, com as compras impulsivas, com o vício em redes sociais, com a autossabotagem. Todos os seus hábitos ruins são, na verdade, estratégias de sobrevivência que o cérebro primitivo encontrou para lidar com alguma forma de dor emocional. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Se isso é parte da nossa biologia, se estamos programados dessa forma há milhões de anos, por que está piorando? Porque parece que hoje, mais do que nunca, as pessoas estão presas em ciclos de comportamentos autodestrutivos. A resposta vai te arrepiar. Porque o mundo moderno hackeia seu cérebro de propósito. Pensa comigo, o cérebro humano evoluiu em um ambiente de escassez. Escassez de comida, de segurança, de prazer. Então, ele desenvolveu um sistema simples. Quando encontrar algo prazeroso, consuma o máximo possível, porque você não sabe quando terá de novo. Isso fazia sentido quando você era um cacodor coliter e encontrava mel uma vez por mês. Você comia até não poder mais. Seu cérebro te recompensava com dopamina. Você sobrevivia. Mas agora você vive em um mundo de abundância infinita. Você tem açúcar disponível 24 horas por dia. Você tem entretenimento infinito a um toque de distância. Você tem validação social instantânea, pornografia sob demanda, compras com um clique, jogos projetados para nunca terminarem. E seu cérebro ainda é o mesmo de 50 mil anos atrás. Ele não evoluiu para lidar com isso. Então o que acontece? Ele entra em overdose, fica viciado. E você, sem entender o que está acontecendo, acha que é culpa sua, que você é fraco, que não tem disciplina. Existem pessoas nesse exato momento em laboratórios e salas de reunião estudando como fazer você voltar, como fazer você clicar mais uma vez, como fazer você comprar mais uma vez, como fazer você comer mais uma vez. Eles contratam neurocientistas, psicólogos comportamentais, especialistas em vício, e eles usam tudo que sabemos sobre o cérebro humano contra você. O feed infinito das redes sociais, projetado para explorar o sistema de recompensa variável do seu cérebro. A mesma mecânica usada em máquinas caça-níqueis. Você nunca sabe quando virá a próxima recompensa, então você não consegue parar de rolar. A comida ultraprocessada, engenharia reversa do seu paladar. Combinações de sal, açúcar e gordura que não existem na natureza, projetadas para ativar o centro de prazer do cérebro de forma tão intensa que a comida real parece sem graça. As notificações do celular, mini injeções de dopamina que treinam você a checar o telefone dezenas, centenas de vezes por dia. Você não é viciado em redes sociais. Você é viciado na dopamina que elas liberam. E aqui está o mais perturbador. Quanto mais você usa esses sistemas, mais eles aprendem sobre você. Algoritmos estudam seus padrões, suas fraquezas, seus gatilhos emocionais. E usam essa informação para te manter preso. Voltemos a Laura. Depois daquela noite no chão do banheiro, algo mudou. Não foi uma mudança grande. Não foi uma epifania mágica. Foi apenas uma pergunta diferente. Em vez de perguntar, por que eu não consigo parar? Ela começou a perguntar, o que eu estou realmente tentando resolver quando faço isso? E pela primeira vez, ela foi fundo, realmente fundo, e percebeu que o sorvete nunca foi sobre sorvete. Era sobre silêncio, sobre solidão, sobre o vazio que ela sentia quando ficava sozinha consigo mesma, sobre a dor de uma infância onde emoções eram ignoradas, sobre a necessidade de preencher um buraco que nem ela sabia que existia. O sorvete era apenas o sintoma, não a causa. E aqui está a verdade que vai mudar tudo para você. Você não volta aos mesmos hábitos ruins
porque é fraco. Você volta porque esses hábitos estão cumprindo uma função. Eles estão resolvendo um problema. Só que é o problema errado. Ou estão resolvendo do jeito errado. Quando você procrastina, você não está sendo preguiçoso. Você está fugindo do medo de fracassar, da ansiedade de não ser bom o suficiente. Quando você volta para aquele relacionamento tóxico, você não está sendo burro. Você está tentando resolver uma ferida de abandono, uma crença profunda de que você não merece ser amado de verdade. Quando você gasta dinheiro que não tem, você não está sendo irresponsável. Você está tentando preencher um vazio, criar uma sensação temporária de controle em uma vida que parece fora de controle. O hábito é a solução. O problema está embaixo. E aqui entra a parte mais importante, a parte que vai determinar se você vai finalmente quebrar esse ciclo ou se vai passar o resto da vida repetindo os mesmos padrões. Você não pode vencer o cérebro primitivo com força de vontade. Você não pode simplesmente decidir ser mais forte, porque força de vontade é um recurso limitado. É como bateria de celular. Ela acaba, e quando acaba, quem assume o controle? O piloto automático, o cérebro reptiliano, o sistema límbico. E você volta exatamente para onde sempre voltou. Então, o que funciona? Você precisa entender como o cérebro funciona e trabalhar com ele, não contra ele. Primeiro, identifique o gatilho verdadeiro, não o hábito, mas o que vem antes dele. Que emoção, que situação, que pensamento. Laura descobriu que o gatilho não era a fome, era a solidão às 10 da noite. Era um momento específico em que ela desligava o computador e o silêncio do apartamento ficava ensurdecedor. Segundo, entenda a recompensa real. O que aquele comportamento te dá? Não a desculpa superficial, mas a verdade profunda. Laura não queria açúcar. Ela queria conforto. Ela queria se sentir preenchida, mesmo que por alguns minutos. Terceiro, e mais importante, crie uma nova rota neural. O cérebro funciona por associação. Se o caminho velho é solidão, gives ansiedade, gives calmer, Dolce gives alívio temporário. Você precisa criar um novo caminho que ofereça a mesma recompensa, mas de forma saudável. Para Laura, foi ligar para uma amiga naquele horário específico. Foi criar um ritual de chá e jornalinha às 10 da noite. Foi treinar o cérebro a associar solidão não com comida, mas com conexão e introspecção. E aqui está o ponto crucial. Você não apaga um caminho neural. Você cria um novo e fortalece ele, até que ele se torne o padrão. O piloto automático. Tem uma frase do neurocientista Rick Hansen que mudou minha perspectiva sobre tudo isso. Ele diz: o cérebro é como velcro para experiências negativas e teflon para experiências positivas. Isso significa que seu cérebro foi projetado para lembrar das ameaças, das dores, dos perigos. É um mecanismo de sobrevivência. Mas no mundo moderno, isso se transforma em ansiedade crônica, em ruminar sobre erros do passado, em se preparar obsessivamente para catástrofes que nunca vão acontecer. Enquanto isso, as coisas boas escorregam. Você vive uma experiência positiva e 5 minutos depois, já esqueceu. Mas aquela frase que alguém disse e te machucou, fica ali, remoendo, por dias, semanas, anos. Então, parte de reprogramar o cérebro é ensinar ele a absorver o positivo. É fazer uma pausa consciente quando algo bom acontece. É saborear aquele momento. É dizer para o cérebro: presta atenção. Isso importa. Isso é real. Porque se você não faz isso ativamente, o cérebro vai continuar no modo padrão. Varredura de ameaças. Preparação para o pior. Sobrevivência. E você vai passar a vida inteira vivendo como se ainda estivesse na savana, fugindo de predadores, quando na verdade, você está apenas tentando ser feliz. Laura não mudou da noite para o dia. Ela não teve uma transformação mágica. Ela tropeçou, voltou atrás algumas vezes, teve recaídas, mas cada vez, ela entendia um pouco mais. Cada vez, o novo caminho ficava um pouco mais forte. Cada vez, o cérebro aprendia. Existe outra forma. E 6 meses depois, algo extraordinário aconteceu. Ela estava em casa, às 10 da noite, e sentiu aquela ansiedade familiar subindo. Aquele vazio, aquele desejo de sair e comprar sorvete. Mas dessa vez, o cérebro não foi automaticamente para o hábito antigo. Ele pausou e ofereceu uma escolha. Pela primeira vez, ela teve uma escolha de verdade, não uma luta. Não um esforço hercúleo de força de vontade. Apenas uma escolha. E ela escolheu diferente, não porque era mais forte, mas porque o cérebro tinha aprendido um caminho novo. E esse caminho tinha sido reforçado tantas vezes que agora ele estava ali, disponível, acessível. Isso é liberdade de verdade. Não é nunca mais sentir o impulso. É ter uma escolha quando o impulso aparece. Então aqui está a verdade que eu preciso que você entenda. Bem no fundo, você não é o problema. Seu cérebro não é o inimigo.
Ele está fazendo exatamente o que foi programado para fazer. O problema é que ele está usando um software de milhões de anos atrás para navegar um mundo que não existia quando esse software foi escrito. Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de mais compreensão. Você precisa parar de lutar contra si mesmo e começar a entender como você funciona. Porque quando você entende o jogo, você pode mudar as regras. Todos os seus hábitos ruins são tentativas mal adaptadas de resolver uma necessidade real. E quando você descobre qual é essa necessidade, quando você encontra formas melhores de atendê-la, o hábito perde o poder. Ele simplesmente solta. E aqui está a última coisa que eu quero que você saiba. A mudança não precisa ser dramática. Ela não precisa ser rápida. Ela só precisa ser real. Um grau de mudança, mantido ao longo do tempo, te leva para um lugar completamente diferente. Você não precisa se tornar uma pessoa diferente. Você só precisa entender a pessoa que você já é e trabalhar com ela, não contra ela. Então, eu te pergunto, qual é o hábito que você volta sempre? Qual é a coisa que você prometeu que ia mudar 1000 vezes, mas nunca conseguiu? Não porque você é fraco, mas porque você ainda não entendeu o que está por baixo. Comenta aqui embaixo. Compartilha isso com alguém que precisa ouvir, porque talvez, só talvez, esse vídeo seja o início de algo diferente. Não uma transformação mágica, mas uma compreensão real. E se você chegou até aqui, se você assistiu até o final, é porque uma parte de você está cansada de repetir o mesmo ciclo. Uma parte de você está pronta para entender, para mudar, para escolher diferente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, mas só se você tiver coragem de olhar de verdade para o que está te mantendo preso. Porque quando você entende o jogo, você finalmente pode vencer.